Boa noite, milionários. Boa noite, milionárias. Bom, eu fui, através de troca de e-mail com os alunos da turma de finanças pessoais, um dos alunos, ou uma das alunas, solicitou algum tipo de exemplo da vida real. Então, eu resolvi fazer esse exemplo de vida real com base em imposto de renda, de operações com ações e fundos imobiliários. Então, eu vou deixar a parte de ações para hoje. Vou falar um pouco sobre o que existe sobre apuração e recolhimento de imposto. E tanto de ações como de fundos imobiliários é coisa bem simples. E vou falar sobre 4 exercícios. Desses 4 exercícios, 3 eu vou apresentar a solução. E o quarto eu vou passar como tarefa. Essa tarefa é para ser feita ainda hoje, e você pode escolher se quer fazer a tarefa individualmente ou em grupo. Se for fazer a tarefa em grupo, no e-mail com a resposta que eu vou pedir, você coloca: participaram dessa tarefa fulano, 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 fulano. Tá? Eu simplesmente vou pegar lá o nome e vou marcar na planilha que fizeram o exercício. Ok? Tem lá um prazozinho que eu vou estabelecer de tempo para você resolver. Na minha opinião, é um exercício muito simples. Boa noite, professor Simval. Na minha opinião, é um exercício muito simples. Eu calculo aí algo como 2 minutos para ser resolvido, e você vai ter em torno de 1 hora para fazer, ok? E aí, num outro dia, eu vou fazer o mesmo tipo de aula, só que com fundos imobiliários. E aí, num outro dia, eu vou colocar tanto ações como fundos imobiliários na mesma coisa, no mesmo exercício. Esses 4 exercícios, eles foram, os dados que eu pensei, eles foram com base numa planilha que reflete as datas das cotações que eu mostro aqui. Então, quando eu colocar um determinado dia lá do exercício, lá naquele dia, o valor da cotação era esse daí. Ok? Então, se tivessem sido assim, verídicos, se fosse do mundo real, digamos assim, esses exercícios, teriam sido exatamente esses valores que eu vou mostrar, ok? Então, algumas operações vão dar lucro, outras vão dar prejuízo, e a gente vai ver qual vai ser o enquadramento aí que a Receita precisa para que a gente possa fazer o recolhimento. Apuração e recolhimento do imposto de renda. Então, como são apenas 4 exercícios, sendo que um é tarefa, aí eu deixei a aula hoje só de 1 hora, então a gente começa agora às 7 horas. Se por acaso, olha aí, meu momento de brilhar, né, Érico? Isso aí. Já, Érico, já estou vendo que você vai montar um grande grupo aí, né? Mas realmente para mim não tem problema, tá? É a oportunidade que você tem de, caso você queira fazer o exercício sozinho e se testar, você faz sozinho. Ou se quiser, coloca alguém que coloca, eu digo, se juntar, né? Com alguém que tenha esse conhecimento, também não tem problema para mim. Eu só quero dar a oportunidade para as pessoas participarem das tarefas e, com isso, obterem ponto, ok? E a gente ainda considera que está, obviamente, em pandemia, então tudo que eu puder fazer para facilitar, eu vou fazer, tá? E aí, de quebra, quem quiser tem a oportunidade de aprender. E aí, obviamente, durante a apresentação, caso tenha alguma dúvida, você, por favor, fala aí para a gente tentar resolver. Eu peço a você, Eric, que
por favor, olhe com bastante atenção se eu vou cometer algum deslize, o que é provável, porque eu fiz essa apresentação com muita rapidez, inclusive erro de multiplicação, soma, tudo pode estar acontecendo aqui. Então, eu vou precisar que você... que não tem... Ó, pronto. Só não vale ter uma tarefa só com o nome do Eric e o nome de todo mundo, tá? Mas se vocês quiserem também, realmente, para mim, não tem o menor problema, tá? Tá valendo tudo. Eu quero só que vocês participem e considerem isso daí como uma grande oportunidade de aprendizagem, ok? E daqui para frente, todas as aulas vão ser mais ou menos nesse sentido. Eu vou pegar um determinado item, vou explicar, vou passar uma tarefa em cima e você vai fazer. Lá no final da apresentação, vai ter um slidezinho falando sobre quinta-feira. O Vitor Vieira, pelo menos é o que está marcado, ele vai comparecer aqui para falar sobre clube de investimentos. Eu realmente não tinha noção do quão interessante é um clube de investimentos. E aí eu queria que vocês participassem disso com bastante atenção. Se vocês pudessem colocar no Google Clube de Investimento, ou simplesmente Resolução 494 da CVM, 494, tá? É o regulamento do fundo imobiliário, para aproveitar a oportunidade que ele é um profissional do setor, que trabalha com isso, para a gente poder fazer algum tipo de pergunta. Eu, por exemplo, tenho uma dúvida, se alguém já souber e puder me explicar, isso seria interessante. O clube de investimento é apenas para ações, ou ele também é válido para clube de investimento, para fundos imobiliários? Tá? Máximo de 50 participantes, e eu realmente tenho uma ideia de fazer um clube de investimento para os alunos da UFRJ. Então, a gente pode aproveitar essa oportunidade da quinta-feira. Quem tiver interesse, a gente se reúne e monta um clube. Número mínimo de 3 pessoas, número máximo de 50 pessoas. Então, é bem interessante isso daí. Tá? Vamos lá, então. Assim, na hora de passar o exercício, eu vou falar, ó, esse slide é o do exercício. Aí você, por favor, ou printa a tela, ok? E resolve, do computador ou do próprio celular, ok? E aí vocês montem os grupos, aí eu acho que vocês já têm aí ó, os grupos formados das turmas, entre em contato entre vocês. Eu quero só, se for fazer em grupo, só apenas um e-mail com o nome de todo mundo, tá? Para eu poder lançar na planilha. Vamos lá, então. Bom, então, operações com ações, imposto de renda pessoa física. Exercícios na data de hoje, dia 14 de setembro. Bom, eu vou falar, na parte inicial dessa apresentação, o que eu sei sobre ações e fundos imobiliários, mas os exercícios hoje vão ser só sobre ações, ok? Porque eu queria não misturar muitas coisas, e também porque a gente não tem tempo disponível para isso. Bom, aqui, acho que eu já falei para vocês, eu montei um grupo de investimento, eu chamo de clube de investimentos, mas agora que eu estou sabendo as formalidades de um clube de investimento, então vou procurar não falar mais clube de investimento, que são esses meus vizinhos aqui do prédio que a gente se reúne para, por enquanto, discutir e fazer operações com fundos imobiliários. Amanhã, dia 15, vai ser o primeiro dia que a grande maioria vai receber os primeiros proventos de um fundo chamado HCTR, que é um dos que está mais pagando dividendo aí ultimamente. Provavelmente a gente vai fazer uma comemoração, ok? Então, eu deixo bem claro, como eles estão sob minha orientação, que eles não podem fazer venda, só comprar. Se fizer venda, vai ter apuração de imposto. E, principalmente, fundo imobiliário, não tem limite. Se você tiver lucro de R$10, por exemplo, há incidência de imposto de renda. Não vai ter recolhimento, porque um lucro de R$10, digamos assim, vai dar um imposto de renda muito pequeno, que não atinge o valor mínimo de recolhimento. Mas se você fizer isso, várias operações pequenas ao longo do ano,
vai chegar um ponto que o imposto a recolher vai ser mais de R$10, e aí sim você vai precisar recolher, mesmo que vários outros tenham sido abaixo de 10, mas somados dão mais de 10, naquele mês você tem que recolher, ok? Então, essa questão, quando a gente começa a investir e só compra títulos ou ações ou fundos imobiliários, não há qualquer problema com o imposto de renda. A única coisa que você tem que fazer é, na declaração de ajuste do ano seguinte, você declarar que tem aqueles ativos, aquelas ações e fundos imobiliários na sua relação de bens e direitos. E um dos erros que a maioria das pessoas comete, inclusive eu, até uma ou duas declarações para trás, é, na hora da declaração, colocar o valor da cotação naquele 31 de dezembro, o que está errado. A gente tem que colocar o preço médio de aquisição vezes a quantidade, ok? Então, eu tenho que ter o valor do custo médio para que eu possa contrapor com o valor da venda para apurar o lucro e aí sim recolher o imposto de renda quando for o caso. Então, esses exercícios vão ser sobre isso. Então, eu considero que ter uma boa noção do que é o imposto de renda, como é que apura, como é que recolhe, já é um segundo passo, já não é tão inicial assim. Inicial é você entender a operação do home broker, como é que faz para você comprar, e aí, a partir de um tempo, você tem uma determinada ação ou um fundo imobiliário que você não quer mais ficar com ele, você vai vender, então você vai ter que apurar o resultado e, se for o caso, recolher imposto de renda. Então, passa a ser importante quando você tem a possibilidade de vender. Bom, então, vamos lá, estamos falando de renda variável, simplesmente ações e fundos imobiliários. Então, é uma renda variável bem reduzida, bem simples, e eu considero para iniciante, que inclusive é meu caso. Eu sou um iniciante na Bolsa de Valores, não tenho nem 3 anos de operação ainda, então é um tipo de assunto que ele tem a ver com pessoas que estão realmente iniciando. Bom, isso é sobre swing trade. O que é o swing trade? Nós temos duas maneiras de operação. O swing trade, que é esse que a gente vai falar, e o day trade. O day trade é quando você faz operações de compra e venda no mesmo dia. Se você fizer operações de compra e venda em dia diferente daquele que você comprou, pode até ser o dia seguinte, não tem problema, chama-se swing trade, né? Então, você vai ter operações de compra e venda em datas diferentes, ok? Quando você tem day trade, o cálculo é o mesmo, só que a taxação sobe de 15% para 20%, e eu não recomendo, porque day trade envolve especulação e não é uma coisa interessante para iniciantes, como é o nosso caso. De repente, alguém aí opera day trade, ok? Tem até um ex-aluno meu, Thiago, se não me engano, ele estava fissurado em day trade, estava estudando e tudo, estava até correndo atrás de dinheiro, de empréstimo, de fazer um grupo, né, de investimentos para operar day trade e ganhar no dia lá uma determinada quantia. Eu acho muito arriscado. Meu Deus, que perigo. Oi? Meu Deus, que perigo. Pois é. Empréstimo foi longe. Pois é. Mas, assim, eu entendo, né? Porque você, quando, por exemplo, eu já vi algumas pessoas falando sobre day trade e, sinceramente, aquilo que eu vi não me pareceu muito assustado, porque o cara falou muito sobre controle de risco, digamos assim, né? Você, por exemplo, digamos que você... Um exemplo, assim, bem absurdo, tá? Bem absurdo não, bem interessante para a gente ter uma ideia de risco. Digamos que eu tenha um fundo de oportunidade de R$20.000, ou seja, eu tenho R$20.000 parado para eu fazer com o investimento o que eu quiser. Desses 20 mil, eu pego uma fatia bem pequena, R$400, ok? Então, eu tenho 20 mil disponível, tá? Ele está assim, está livre para ser usado, eu pego 400 e falo assim, posso perder até 400, ok? E vou operar day trade. Se eu estiver fazendo o day trade e o meu resultado estiver negativo, chegando perto do 400, por exemplo, eu estou vendo lá, porque é uma coisa muito minuto a minuto. O meu prejuízo já está em 320, 350, eu saio, ok? Então, isso não me pareceu ser uma coisa muito ruim,
Então, não é, não é em relação aos 400 em si, é sobre os 400 em relação aos 20 mil que eu tenho disponível num fundo para isso. Então, sei lá, eu tenho 800 mil investidos e tenho 20 mil no fundo de oportunidade. Desses 20 mil, eu pego 400, entendeu? Então, 800 mil são todos os meus investimentos, tenho 20 mil para eu distribuir do jeito que eu quiser, dentro do mês, eu pego 400 e vou operar trade. Ok. Não vejo problema nisso. E se eu sei com certeza. Eu comentei no sentido mais do empréstimo mesmo, que eu acho que o empréstimo é meio isso, longe. exatamente. Aí não tem Loucura. essa brincadeira do pular fora quando der errado, porque agora Pois você é. tem que pagar alguém. Não, aí, de novo, de repente você está falando de um empréstimo de 100, 200, 300 reais, né? Pode ser o caso, alguém pedir um empréstimo nesse sentido, tudo bem, né? É um valor razoavelmente pequeno, mas de repente você vende um carro para fazer isso, aí a cagada está feita, né? É isso que você está falando, que eu acho, e aí realmente eu concordo. Tá? Mas, assim, eu fiz agora uma live pelo CRC ontem, e o rapaz falou lá, ele é da Estácio, inclusive, provavelmente ele vai estar na aula de quinta-feira, porque ele gostou do assunto de clube de investimento, eu convidei ele e ele falou que quer participar, né, para levar lá para os amigos dele que estavam assistindo a live. Ele falou que queria aprender, entendeu? Eu também não descarto, de repente, aprender, não, mas para eu ter uma folga nesse nível, né, de eu ter 800 mil investido, que eu não tenho ainda, para desses 800 mil ter uns 20 mil, 30 mil, numa reservazinha para esse tipo de coisa, e dali pegar uns 500, eu acho que, de repente, assim, uma vez ou outra, até para poder falar de experiência, eu não me nego a fazer, não, mas hoje, na minha realidade, isso está completamente afastado. Bom, professor, pronto. Eu não sei como que funciona nas outras plataformas de aplicação. Eu uso atualmente a Clear. Nela, na modalidade swing trade, eu posso fazer também day trade. Eu não sou obrigado a encerrar a operação quando fecha o pregão. Então, isso aí seria até uma forma de diminuir o risco. Eu posso comprar no intuito de fazer um day trade. Se não bater o resultado que eu quero, se cair alguma coisa, tá lá e vira swing trade numa boa. Isso ajuda um pouco a diminuir esse risco, né? Para mim, ajuda muito, Fábio, não ajuda nem um pouco. Isso que você acabou de falar, por exemplo, era algo que eu nem imaginava. Né? É como se você fosse para uma brincadeira, desceu para o play, deu merda, e você tem como não ter descido para o play, né? Anula a sua descida. Exatamente. Que às vezes eu faço isso. Eu nunca operei na modalidade day trade. Sempre que eu vou no intuito de fazer um day trade, eu uso a modalidade swing trade. Se deu merda, tipo, fica pro dia seguinte, recupera na próxima semana. Enfim. Beleza. Excelente. Não, mas olha só, eu acho que na minha concepção, o day trade é só um nome para uma forma diferente de taxação de imposto mesmo. É o vender no mesmo dia. Não necessariamente tem uma função no site. Na verdade, todos os home brokers que eu vi até agora não tem. Assim, classifica como day trade quando rola a compra e a venda no mesmo dia. Aliás, nem do mesmo ativo, né? A compra e venda no mesmo dia do ativo do mesmo tipo. Então, se você pegou lá Petro 4 e vendeu, mesmo que você não tenha comprado aquela Petro 4 naquele dia, se você comprou alguma Petro 4 naquele dia, é day trade. Sim. Então, não tem, assim, beleza, postergar a venda deixa de ser day trade, mas o day trade é literalmente isso. Comprou e vendeu a mesma ação no mesmo dia. Não necessariamente tem uma função no site propriamente para isso. Eu, na verdade, nunca nem vi. Eu tenho acesso a 3 home brokers e nunca vi nenhuma diferenciação, não. Só se você vender no mesmo dia mesmo. Ô, João, é porque eu acho que, eu não sei que eu nunca operei, como eu disse, mas eu acho que eles têm alguma função que encerra a tua operação, do tipo, você comprou lá a Petrobras, não vendeu, chegou lá às 5 horas, vai fechar o mercado, ele vende a preço de mercado e liquida o que você tinha comprado, entendeu? Sim, dá para fazer isso, mas esses são agendamentos, stops, né, que dá para fazer com algumas regras. Aí cada home broker vai ter
o leque maior de regras que você pode estabelecer para o fechamento. Essa forma do day trade provavelmente deve existir sim, e eu realmente nunca entrei tão profundo nisso, não. Então, teve uma outra live que eu fiz há um mês e pouco, e o rapaz falou que tem uma plataforma especial que você pode optar, e aí ela já te mostra um monte de ferramenta para você acompanhar melhor e justamente para você delimitar melhor os seus riscos, tá? De repente, seria interessante se eu conhecer alguém que opere com isso e puder vir aqui falar para a gente, eu vou chamar. Vamos lá. Então, cadê? Então, estamos falando de swing trade, então estamos falando de algo bem light aqui, tá? E especificamente de ações e fundos imobiliários. Bom, então, para chegar no imposto de renda, a gente tem que saber o que é ganho de capital. Okay? O que é um ganho de capital para a Receita? É um resultado positivo obtido com a venda de um título, ou seja, quando você vende algo por um valor, por um preço acima do que você comprou. Então, se você transformou 8 em 15, 300 em 2.000, você vai ter um ganho de capital. Desse ganho de capital, parte é da receita, ok? Como é que você vai calcular esse resultado? Vai ser a quantidade que você está operando, vezes a cotação do dia. Eu estou usando cotação para custo médio para a gente separar os valores. Cotação é o valor da venda, ok? Menos o custo médio. Então, aqui já tem uma coisa interessante. Se o que você está vendendo hoje foi comprado em dias diferentes e o nosso exercício hoje não cobre isso, de repente acho que a gente vai ter tempo para ter uma experiência dessa, aí você tem que ter uma planilha para calcular custo médio. Quando a gente está falando de alunos de contábeis, não vejo problema algum de calcular custo médio, ok? PEPS, WEPS, média ponderada, é como se fosse uma média ponderadazinha aí, ok? Mas pode ter pessoas que não têm muita intimidade com esse tipo de coisa. Então, aqui no nosso exercício, todos os valores se referem a uma compra do mesmo valor, então o custo médio é aquele mesmo. Mas é interessante para fim de exercício a gente colocar valores diferentes, ok? Então, custo médio, cotação de compra, mais encargos. Eu opero hoje em dia basicamente com 2 encargos, eles estão aqui embaixo, olha. Liquidação e emolumentos. São taxas da Bolsa de Valores que a corretora apenas transmite, repassa para a gente. E eu fiz o levantamento, se não me engano, é 0,03% do valor da sua operação. É muito baixo. 0,03%. Tá? Então, esses valores que a gente paga de liquidação e de emolumentos, eles podem ser somados ao valor da ação ou do fundo imobiliário que você compra. Tá? Não vai ser o caso aqui. Para hoje. Professor, desculpe interromper, mas não teria também o encargo chamado custódia? Pela custódia das ações, ou eu estou enganado? Não, você não está enganado. Só que eu nunca vi a custódia destacada. Pode estar incluído num desses. Por exemplo, eu já estou no terceiro ano, né? Ou seja, estou há 2 anos e meio, então eu estou 2 anos cheios, mais parte do terceiro. Nunca vi assim pagar alguma coisa sobre custódia. Na verdade, as corretoras, se não me engano, elas absorvem o custo da custódia para elas, que deve ser um valor muito pequeno, entendeu? Então, elas liberam as operações só com emolumentos e liquidação. Sim, Okay? sim. Pelo menos nas minhas notas de negociação, eu nunca vi custódia. Tá? Beleza. Mas eu sei que tem, porque hoje eu ouvi eu estava vendo aí uma reportagem de um cara que está montando uma corretora, e ele fala que sim, tem custódia. E aí as corretoras não repassam isso para ficarem mais atraentes. Não, na verdade tem um limite para começar a custódia. Começa a partir de 200, 1.000, alguma coisa assim, que aí começa a taxação por custódia. Antes disso, acho que não tem. Mas depois eu acho que tem em tudo. Eu vou até dar uma pesquisada aqui, mas eu acho que é assim. Beleza. Realmente eu não saberia dizer.
Tá? Mas eu sei que tem, a corretora absorve isso, mas na maioria das vezes não repassa. Bom, então é aqui que vai ficar o nosso exercício, né? Então, de uma forma geral, o que tem de informação sobre isso? Ganho de capital em relação a ações. Então, nossos exercícios hoje são só sobre ganho de capital e de ações. Vendas até 20 mil no mês, isento de imposto de renda pessoa física. Tá? Então, se o valor da venda, ou seja, quantidade vezes cotação, for até 20 mil, qualquer que seja o lucro, não haverá imposto de renda. Ok? Então, não é 20 mil de lucro, é 20 mil de venda. 20 mil de venda isento de imposto de renda, dentro do mês. Tá? E aí, vamos supor que você precisa de 30 mil de um dinheiro que está na bolsa. O que você faz? Você vende 20 mil perto do fim do mês e os outros 10 mil lá no início do outro mês. Você vai estar em meses diferentes, vai estar dentro dos 20 mil por mês, embora tenha feito uma operação de 40, sem problema. Vendas acima de 20 mil por mês, 15 mil sobre o lucro, ou 15% sobre o lucro, ok? Então, essa é a regra que a gente vai usar nos exercícios. Ganho de capital sobre fundos imobiliários, que não tem exercício hoje, mas essa é a regra. Qualquer que seja o lucro, 20% é imposto de renda, ok? O prejuízo amortiza lucro em cada classe de títulos. Então, se você tiver lucro e prejuízo com várias vendas dentro do mês, em ações, todo o prejuízo que você tiver vai abater do seu lucro, para fim de cálculo de imposto. Da mesma forma, fundo imobiliário. Okay? Você tem lucro com a venda de alguns e prejuízo com a venda de outros, você, quando for apurar o resultado, você pega lucro com prejuízo, o seu lucro vai ficar um pouco menor. Então, esse tipo de coisa, sim, vai estar no nosso exercício hoje. Só em ações. Poxa, só complementar aqui que eu tinha falado, porque eu falei, não é 200 mil não, tá? É 300 mil. Abaixo de 300 mil não tem custódia, determinação da B3. E acima, os bancos podem cobrar seguindo uma tabela, as corretoras, né? Mas aí tem aquele esquema das corretoras que escolhem não cobrar para chamar a atenção do Exatamente. Mas acima dos 300 mil, elas têm direito de cobrar, sim. Beleza. Valeu, João Pedro. Bom, então, todo imposto de renda, depois de apurado, ele tem que ser recolhido. Então, Cara, eu acho que a sigla disso aqui é Documento de Arrecadação de Receitas Federais, né? Eu acho que é isso. DARF. Né? Exato. Então, você... Arrecadação da Receita Federal. Documento de Arrecadação da Receita Federal. Beleza. Então, você apura o lucro, apura o imposto e aquele valor você tem que colocar na DARF. No DARF, né? Que é o documento. Código da Receita. Tributação sobre renda variável pessoa física 6015. Okay? Então, você apura, faz o DARFzinho 6015 e paga o DARF. Apuração, último dia do mês de venda. Então, se um determinado mês termina lá em 28, 29, 30 ou 31, mesmo sendo feriado ou fim de semana, aquele é o período de apuração, o último dia daquele mês. E o vencimento vai ser o último dia útil, não o último dia do mês, o último dia útil do mês seguinte ao da venda. Ok? Então, o que aconteceu em abril, você tem que recolher até o último dia útil de maio. Tá? Esses detalhes aqui não vão estar no nosso exercício. Ok? Não vamos ter que simular preenchimento de DARF, não vamos mexer com datas. Isso é só de matéria. Professor, você sabe o para consulta dessa informação, para saber o quanto tem de tributação pendente? Se existe algum site que tem essa informação? Não sei dizer, cara. Esse recolhimento é extremamente complicado, né? Pois é. A mecânica do recolhimento, se não me engano, e aí o Eric pode nos ajudar, você entra num site da Receita que calcula essa operação,
e aí ele já até prepara o DARF, você imprime e paga. Eu acho que é então isso. tem isso. Ah, tá, é isso que eu estava querendo saber, esse site aí. E antigamente, ou sei lá, antes desse programa de cálculo, tinha que fazer essa rotina de você mesmo preencher o DARF, não sei o que, tal, 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 e tal. E agora não, a Receita já facilita tudo. João. Okay. Opa, fala aí. Existe também o ECAC, que você pode gerar uma senha por lá e você consegue ver todas as pendências que você tem. Se você faz um day trade e não paga IR, depois de um tempinho fica lá as suas pendências e diz tudo que você tem que pagar. Isso serve tanto para pessoa física quanto pessoa jurídica. Show de bola. Luan, tu pode escrever aqui no chat para mim o nome? Vou escrever, vou te mandar aqui. Valeu. ECAC, né? Se não me engano. Isso, ECAC. Valeu, Luan. Valeu. Bota no chat aí, então. Valeu. Então, isso aqui é só para quem está realmente já fazendo alguma coisa, já seria importante, tá? Ou se a gente tivesse prova, alguma coisa assim, seria interessante. Não vai ter prova, vai ser só exercício. Não cabe aqui ficar te pedindo qual é o código da Receita para recolhimento, mas é para informação, tá? Então, até aqui é a parte de ganho de capital, tá? É quando você tem valorização ou desvalorização. Agora nós temos os proventos. Então, como eu disse, amanhã, dia 15, esse fundo sobre o qual eu falo toda hora, o HCTR, ele tem um evento chamado Datacom, ou seja, até aquele dia, se você tiver subscrito nas cotas, você vai ter direito aos proventos. Então, foi meu caso, dia 8 de setembro, semana passada, eu estava inscrito com algumas cotas. Então, amanhã, dia 15, o dinheiro vai entrar na minha conta e vai entrar na conta dos meus vizinhos aqui. A gente amanhã vai fazer uma reunião aqui do clube de investimento, do grupo de investimento, para poder comemorar isso daí, ok? Então, são os proventos que a gente recebe. No caso aqui, que eu estou falando agora, de fundos imobiliários. Então, voltando para o nosso exercício de hoje, proventos de ações. Aliás, não vai ter exercício sobre proventos, só sobre ganho de capital, ok? Qualquer valor de dividendo de ações é isento de imposto de renda à pessoa física até, se não me engano, este exercício de 2021, porque está sendo votado, ou já foi aprovado, sei lá o quê, isso vai mudar. O dividendo de ações, dividendos de ações vão ser tributados e, como sempre ocorre, a gente vai ter maneiras de escapar desse pagamento de imposto de renda via dividendos, né? Então, a empresa pode te dar dividendos sem necessariamente pingar dividendos dentro da sua conta. E aí isso é um papo mais complexo, a gente vai ver em outro momento, se for o caso, tá? Mas, até esse ano de 2021, qualquer valor de dividendo de ações é isento de imposto de renda. Juros sobre capital próprio, que é um tipo de dividendo, só que lá na DRE da empresa que está pingando isso para você, ele sai diferente, se não me engano. Ele sai antes da apuração do imposto de renda. Então, ele te manda, digamos, um provento mais gordo, né? Ele não foi tributado lá na pessoa jurídica, então ele deixa para ser tributado na pessoa física. E aí, quando você recebe juros sobre capital próprio, aí você tem 15% de imposto, só que isso é só visto lá na declaração de ajuste, porque, se não me engano, isso já vem descontado. Você apenas usa essa informação lá na declaração de ajuste, ok? E fundos imobiliários que estavam, assim como as ações, o dividendo das ações, para serem taxados, não vão ser taxados, tá? Qualquer rendimento de fundo imobiliário, até o presente momento, é isento de imposto de renda pessoa física. Vamos, então, aos 3 exercícios. Tá? A gente tem até 8 horas para terminar, eu espero. Tá? Então, são 3 exercícios com a solução e um exercício que eu vou pedir para você printar a tela. Quem quiser fazer individualmente, é só falar, né? O imposto de renda é tanto. E quem quiser fazer em grupo também, eu preciso do nome de todo mundo, tá? Não coloca, por favor, só o primeiro nome, tá? É bom colocar o nome completo para não ter confusão aqui. Tem gente com nome repetido. Os primeiros. Vamos lá, primeiro exercício. Então, lembrando, são cotações reais do dia. Então, eu tenho algumas planilhas que eu faço as anotações. Lá nos dias que eu estou falando aqui, os valores eram esses aí, pelo menos no momento de fechamento. Se não me engano, eu pego os valores de fechamento desses dias. No dia 15 de abril, venda de 300 ações da Vale e 1.500 ações da Petrobras.
Tá? Então, essa pessoa aqui, ela vendeu 300 Vale e 1.500 Petrobras. Vale ordinária, Petrobras preferencial. O custo médio refere-se à compra no dia 30 de outubro. Então, ó, abril de 21 foi a venda, 30 de outubro foi o valor, foi o dia da compra. Então, num exercício para a gente calcular o custo médio, eu teria que colocar aqui as datas de aquisições das ações foram tais. Ou você vai lá no site da Bolsa e vê quanto era a cotação naquele dia e faz os cálculos, o que é bem mais complicado, ou você usa a informação que deve estar disponível no exercício. Tá? E aí você faz, comprou 100 ao preço de tanto, 200 ao custo de tanto, 1.000 ao custo de tanto, e vendeu 5.000 dessas ações. Então, você tem que calcular o custo médio para poder informar na hora de vender. Como esse é um exercício bem inicial, eu já estou dizendo qual é o custo médio. Então, a única coisa que você vai ter que fazer é a diferença dos valores e multiplicar pelas quantidades aqui. Ok? Então, Vale, no dia 15 de abril, a Vale fechou a 108,21 e a Petrobras a 23,09. Ok? E o custo médio dessas duas ações lá no dia 30 de outubro do ano passado eram 62 para Vale e 19,01 para Petrobras. Ok? Então, como é que eu resolvo esse exercício? Qual o valor do imposto de renda aí? Ok? O gabarito que eu estou propondo, por favor, se tiver algum erro, eu fiz isso com muita rapidez. Então, é óbvio que eu posso ter errado, tá, pessoal? Seria interessante alguém me avisar aí. Na Vale, então, 300 ações. Outra coisa que eu estou colocando também é que é tudo no mercado integral, não tem fracionário. Tá? Então, tudo é múltiplo de 100. Todos os lotes que eu estou fazendo de venda aqui são múltiplos de 100. Tá? Então, 300 Vale. Como é que eu apuro o meu resultado? Se eu vendi por 108, o que eu comprei por 62, a diferença, como se fosse uma margem de contribuição lá em contabilidade gerencial, custos 2, para quem é de contábeis, tá? Eu pego essa diferença aqui, que vai ser a margem, multiplico pela quantidade e vou ter o lucro que eu tive com a venda da Vale. Então, eu lucrei 13.000 com essas 300 ações da Vale. E da Petrobras, eu tenho aqui a diferença, tenho uma margem aqui, que vezes 1.500 vai me dar um lucro de 6.120. Ok? Ó, já tem um erro aqui. Quem é que vai falar qual é o erro que está aqui? Você está considerando o lucro abaixo de 20.000 e não a venda abaixo de 20.000. Olha aí. Esse, tá vendo como é que eu tenho que pedir para prestar atenção? Qual o valor da venda aí, pessoal? Alguém pode fazer? Que eu não vi. Vai ser 300 vezes 108 mais 1.500 vezes 23. Caramba, logo no primeiro exercício, hein? Que vexame. Professor, tá passando. O da Vale ficou... Não, vai ter imposto, não vai? Sim. Ultrapassa 30 mil. Da Vale, sim. Olha aí, tá vendo? Pior que se eu for consertar isso, vai dar problema aqui. Deixa eu ver. Eu vou dar o resultado aqui. Ao vivo e a cores, hein? A chance de dar errado é muito grande. 108. Aí, se vocês puderem fazer aí também, eu agradeço. 6202 vezes... Opa, já estou errando de novo aqui. 300 vezes 108,21. Não, tá, já sei que dá. O lucro foi de 19. O lucro está certo, mas então eu tenho que ver 15% disso. Essa aqui é a resposta. 19.977, 15%. 2.996,55. Então, exercício
Imposto de renda a recolher 2.996,55. Então, essa é a resposta para esse exercício. Ok? Por quê? 300 vezes 108 mais 1.500 vezes 23 dá acima de 20 mil. Venda acima de 20 mil tem imposto de renda. Então, esse lucro, 15%, é o imposto a recolher. Esse que eu falei aí. Tá? 2.996,55. Que vexame, hein? Vamos lá. Exercício 2. Aqui também deve ter, porque eu fiz tudo para ficar perto de 20 mil, então vai ter recolhimento em tudo. Vamos lá. Exercício 2. Então, o que está acontecendo aqui? Eu já passei de 2 para 3 ações, aí complica um pouco. E, deixa eu ver, eu tenho aqui, a Sanepar está com prejuízo. Ok? Então, vamos lá. Venda em 16 de agosto de 40 mil ações da Klabin, 4.200 ações da Sanepar e 5.500 da Itaúsa. Ok? Custo médio referente a 29 de dezembro de 2020. Eu lembro desse dia aqui. Se não me engano, foi o último dia de operação da Bolsa. Não lembro se operou no dia 30 de dezembro, acho que só operou dia 29. Não lembro. Se não foi dia 29, foi dia 30. Eu lembro que eu fiz uma venda de Santander, que eu tive um lucro enorme. Eu estava a fim de me livrar dela, e aí acabou que me livrou com um lucro muito grande. Foi o último dia útil de 2020. Bom, então o que eu tenho que fazer para apurar o lucro? Provavelmente vai dar um valor de venda acima de 20 mil, então vai ter imposto também. Tá? Vamos lá, qual é a solução? Deixa eu ver aqui. 40 mil vezes 0,4 vezes memória 1. 4.200, 3,91, memória 1. E 5.500, 11,37. Então, tem 62 mil de venda, então também tem imposto de renda. Então, o lucro de 19,022, 15%. 19,022, 15%. 2.853. Vamos botar aqui. Exercício 2. RA recolher 2.853. Então, 40 mil vezes a margem de Klabin, que é a positiva, dá um lucro de 26. Sanepar, 4.200 vezes a margem da Sanepar, que é negativa, prejuízo de quase 5 mil reais, 4.998. E aí Itaúsa, 5.500, vezes também um prejuízo aqui, uma margem negativa, dá um prejuízo de 1.198. Então, o lucro foi de 19.022. 15% disso, imposto de renda a ser recolhido até o último dia útil do mês seguinte. Está aqui no chat, 2.853,30. Vamos lá. Terceiro. Então, já tem aqui 5 ações, já complica mais ainda. Né? Dia 16 de junho, 1.200 da TRPL4, ou seja, Transmissões Paulista. Uma das ações que mais me pagam dividendos, essa TRPL4 aqui. 1.500 de Ambev, 2.600 de Taesa 3, outra ação que paga muito dividendo, e 2.400 ações de BB Seguradora, também paga bastante dividendo. Ok? Custo médio é do dia 13 de março de 2020. Se não me engano,
pouco antes de começar o lockdown. Foi muito próximo ali do ponto mínimo da Bolsa em 2020. Professor, não está faltando a quantidade de uma? Oi? Está faltando a quantidade de uma? Então, estou falando, peraí, quantidade... De Fleury, não? Ó, 1.200 TRPL4, 1.500 de Ambev, 2.600 de Taesa, 2.400 BB, Fleury. Tá vendo? Por isso que a gente não pode fazer as coisas correndo. Fleury, mas aqui na solução tá... Ó, João Pedro. Tá? Vou consertar isso daqui a pouco. Quando acabar a aula, eu vou consertar. Tá? No cálculo tá certo. Então, vamos lá. Não está aqui no texto, tá bom? Mas está lá na solução. Aqui estão as cotações e os custos médios dessas ações. Indo, então, para a solução do 3. O próximo slide já é a tarefa. Tá? Bom, aqui, como passou muito dos 20 mil, né, eu acabei acertando, mas você vê como isso aí é complicado, né? Para quem não presta atenção, obviamente, como é o meu caso. Bom, transmissões paulistas, 1.200 vezes a margem, que é positiva, deu um lucro de 9.600. Aqui eu tinha programado mais ou menos para dar um lucro de 10 mil, aproximadamente, tá? Em cada uma. E um grande prejuízo para abater isso daí. Então, a transmissões paulistas, de 1.200 vezes a margem, dá lucro de 9.636. Ambev, 15 mil vezes a margem, lucro de 10.125. Taesa, 2.600 vezes a margem, lucro de 10.192. ABB Seguradora, olha só que prejuizão aqui, ó. Quer dizer, isso aqui não é uma operação minha. Se eu tivesse feito, teria dado esse resultado aí. Algo que eu vendo por 25 nesse dia, eu teria comprado por R$40 anteriormente. Então, prejuízo de 36. E a Fleury, que é uma empresa de exames laboratoriais, se não me engano, 3.800 vezes a margem positiva aqui, dá 10.206. Então, fazendo o encontro aqui do lucro com prejuízo, eu tenho um lucro de 4.141. Okay? Então, eu tenho um imposto de renda de 15% desse cara. 625 e 15. Eu espero que eu tenha feito essa conta aí correta. Então, tá certo, ao contrário do que eu estava planejando, os 3 exercícios tiveram recolhimento de imposto de renda. Tá? Eu confundi valor de venda com valor de lucro. O lucro deu abaixo dos 20 nos 2 primeiros, mas o valor da venda tinha sido acima, e sim, tinha esses impostos de renda aí que estão no chat. Então, vamos aí para a tarefa. A tarefa, ao contrário do que, de repente, a gente possa pensar, porque os exercícios foram aumentando a complexidade, o exercício que eu vou passar agora para a tarefa, ele é extremamente simples. Tá? Então, realmente, é para a gente participar e pegar ponto como tarefa. Essa é a nossa tarefa para agora. Ok? Então, tira o print da tela aí, por favor, para servir para cálculo. E formem os grupos. Manda um e-mail só com o nome do grupo, ou se você quiser individualmente. Tá? O detalhe é que é para hoje até 9 horas da noite. Tá? Passou desse horário, não vai ter ponto, tá, pessoal? Só para pegar a galera que está aqui mesmo. Bom, no dia 30 de junho, 1.400 ações da Taesa. Tá? Que, por sinal, esse daqui, por acaso, foi uma operação real que eu fiz. Tá? Eu vendi por 23, o que eu comprei não foi nem por 5, foi um pouco abaixo, foi 3 e pouco. Então, eu tive, acho que eu estava, também não foram 1.400 ações, foram 100 ações só. Foi 580 e poucos % de lucro que eu tive nessa venda aqui. Então, 1.400 ações da Taurus S.A. e 2.700 ações da Embraer. Repara que a Embraer foi vendida com prejuízo. A pessoa vendeu por 18, que comprou por 19.
Então, o que eu quero saber de você? Qual o imposto de renda dessa operação com essas duas ações? Ok? Então, eu tive um lucro, considerando elas duas, ou um prejuízo, sei lá, né? E aí você vai dizer, o imposto de renda a ser recolhido é tanto. Então, apuro lucro, 15%, esse é o valor do imposto de renda a ser recolhido. Tá? Eu ia colocar aqui como pergunta também, qual seria a data de recolhimento. Tá? Então, como a venda foi 30 de junho, a data do recolhimento, aí teria que ir lá no calendário, ver qual foi o último dia útil do mês seguinte, que foi julho. Então, o vencimento seria esse dia. Tá? Mas não queria complicar, eu queria fazer um exercício bem simples. Tá bom? Então, me responde aí, essa é a nossa tarefa para hoje, para a gente ganhar ponto de tarefa. Só lembrando agora, depois da manhã, dia 16, tá? Esse cara aqui, para quem estava lá participando da live do YouTube que eu participei, o Vitor Vieira, ele está até ali no escritório dele, ele é assessor de investimentos da XP, ok? Então, ele vai falar, obviamente, de alguns produtos lá da XP. Tem, por exemplo, a XP foi a primeira corretora onde eu abri conta e foi a minha entrada no mercado de ações foi através da XP. Eu acho a melhor plataforma que tem, a XP. Só que ela cobra corretagem. Cobrava muito quando eu estava iniciando, estava acho que R$18,90, se não me engano, por ativo que você comprasse. Okay? Então, era bem caro. Tá? E, se não me engano, agora está na faixa dos R$4, mais ou menos. Caiu bastante. Tá? E fundos imobiliários isento. Então, ele vai falar de alguns produtos lá com os quais ele opera. Tá? Isso também pode gerar algum interesse de você entrar em contato com ele para fazer algum tipo de... eu quero abrir minha conta na XP, não sei o quê, papapá. Aí é com vocês e com eles. Tá? Mas eu pedi também para ele falar sobre clube de investimento. Então, seria interessante a gente fazer perguntas para ele para montar o nosso próprio clube de investimento, sendo aqui o dos alunos, se for o interesse de vocês, ou de vocês na comunidade de vocês, onde vocês moram, ou no trabalho, alguma coisa desse tipo. Então, é bem interessante. A galera se cotiza, entendeu? Elege um administrador, esse administrador que vai fazer a compra e você simplesmente vai fazer, a sua missão vai ser integralizar cotas. A cota é R$100, R$1.000, R$10, eu vou comprar tantas cotas e o cara lá vai decidir. Então, é uma excelente ferramenta para a gente começar a entrar no mundo dos investimentos, porque o gestor vai ter que gerar relatórios, né, você vai ver como é que está a performance disso ou daquilo, você já vai começando a se acostumar com o mercado de ações sem ter a responsabilidade de operar com isso. Bom, pessoal, é isso aí por hoje. Terminamos aí um pouquinho mais cedo. Temos essa tarefa bem simples para a gente obter pontos. Queria saber se alguém tem alguma dúvida. Nessa turma quase ninguém tem dúvida. Eu agradeço a presença de vocês. O professor Simval também deve estar por aí ainda. Um forte abraço a todos. Na quinta-feira, então, provavelmente a gente vai começar às 6h30, tá? Vamos aproveitar a oportunidade para conhecer bem. Eu acho que o clube de investimento realmente parece ser algo bem interessante para a gente operar no mercado de ações. Deixa eu ver aqui, tem mensagem. Sim, pode. Eu prefiro até que envie no corpo do e-mail para ficar mais fácil para eu ler e fazer o cômputo aqui, tá? É bem simples, nada muito elaborado, não. O imposto a ser recolhido é tanto, acabou. Bem simples, nada de demonstrar cálculo, não quero ver cálculo, nada. Preocupação de fazer correto é com vocês. Vocês viram a vergonha que eu acabei de passar aí, que eu não soube fazer o exercício correto, que eu mesmo estava propondo. Então, isso é para você aprender. Eu já aprendi a minha lição hoje, né? Então, não quero saber, é só uma oportunidade mesmo para tirar ponto de tarefa, tá bom? E aí, quem quiser a oportunidade para aprender com essa prática de exercício, vai ter a oportunidade. Se tiver alguma dúvida, obviamente, passa a dúvida para mim, para eu tentar responder. Boa noite, galera. Futuros milionários. Até quinta-feira, se Deus quiser. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite. Até 9 horas, hein, galera? Se chegar e-mail depois de 9 horas, não vai ter ponto, hein? Boa noite, professor. Tchau, tchau. Valeu. Até. Tchau. Luiz. Opa! Fala,
Tudo bom, meu amigo? Deixa eu te perguntar, tu pode mostrar no exercício, essa apresentação você não vai mandar não, né? Posso mandar. Mas por quê? O que você quer? Eu mando o print aqui no chat, peraí. Não era nem o print, não. Eu ia só voltar nas questões 1 e 2, mas se você for mandar, tá aqui o resultado aqui, o IR recolher no chat, aí eu dou uma olhada. Mas quer que eu volte aqui para você copiar ou fazer print? Pode ser. Pô, rapidinho, peraí. Deixa eu só entrar aqui. É questões 1 e 2, né? Isso. No gabarito ou na questão? É na questão. Tá. Porque o gabarito tem que lembrar que está errado. A questão está aí. Vê se está aparecendo. Tá sim. Deixa eu o print da primeira aqui. Foi. Agora vamos para a segunda. Isso. Segunda, show. Você chegou a escrever o resultado do IR recolher na terceira? Cheguei, vou colocar. Aqui no... Ah, tá, porque eu aproveito, pode tirar deixa eu tirar da terceira também, que aí eu já... Beleza. Já treino depois. Eu gosto, às vezes, de treinar trocando os valores. Perfeito. Tá no gabarito proposto. Questão. O 3 está correto, pelo menos até onde eu sei. Tá. E a questão da 3, pode botar nela, por favor? A questão 3. Isso. Ah, tá, show. Pronto, show de bola. Aí eu dou uma olhadinha aqui, às vezes eu troco os valores depois, porque aí praticar é sempre bom, né? Não, o que eu queria, cara, é exatamente isso, tá? Interação que eu tô tendo com a turma maravilhosa e para mim tá sendo, assim, fantástico tudo isso. Beleza? Show de bola. Obrigado, viu? Valeu. Professor, o senhor só quer o valor do IR, não quer a resolução. Não quero saber de resolução. Vamos lá. Se alguém tem alguma dúvida, eu preciso saber que não entendeu o que eu quis explicar. Aí eu preciso saber que não entendeu. Não tá. Mas não quero que demonstre nada. É só saber isso mesmo. O imposto a recolher é tanto. Só em uma linha Show. só. E uma questão assim, pessoal, trocar ideia rapidinho, já que a aula acabou. Por que a preferência do senhor para cotas de fundo imobiliário, ao invés de repente aportar também um pouco em fundos que podem ter rendimentos até maiores do que as cotas de fundos imobiliários? Tá. A minha opinião em relação a isso é muito próxima do professor Simval, que está aí. Se ele estiver aí e quiser responder também, eu acho que seria interessante, ou se quiser complementar o que eu vou falar. Fábio, né? Que perguntou? Isso. Então, Fábio, quando vem a palavra fundo, eu saio correndo. Mesmo que sejam fundos bons, com excelente desempenho, digamos assim. Tá? Por quê? Na minha opinião, um fundo é quando a gente não tem condições de performar como ele, fundo. Tá? E aí é claro que o pessoal do mercado, como uma amiga minha, ela costuma vir aqui de vez em quando, eu a chamei para esse semestre, mas ela não pôde, ela fala, pô, Luiz, a galera fica o dia inteiro na frente de 4, 5 telas, eles vão ter uma performance muito melhor do que a gente. Eu concordo. Mas fundo normalmente tem altas taxas de administração e taxa de performance. Então, vamos lá, se você ganhar muito com fundos, certamente você vai ter encargos absurdamente altos. Se o fundo performar mal, ele não vai diminuir o encargo dele, ele vai continuar ganhando dinheiro. Então, assim, no longo prazo, você, na minha opinião, vai perder. Um período ou outro, de repente, aquele período você vai se dar bem. Mas no longo prazo, porque um fundo, quando performa mal, ele vai ganhar taxa de administração, etc. E se ele performar bem, ele vai ter ganho também. Tipo, se eu passar de 150% CDI, 15% do que eu ganhar no fundo é meu. Exemplo. Tá? Então, não é bom para mim. Positivo, é que eu gosto um pouco de fundos e já olhei bastante sobre isso. Alguns têm tipo uma regra que só pode cobrar até X% de performance e tal, mas mesmo assim, descontando todas as taxas, os rendimentos chegam a ser bem maiores, não do que os fundos de imobiliários, que hoje em dia esse que o senhor
comenta bastante, ao ano ele está dando quanto de dividendos? O Uns HCTR, 15% ele está em ao torno ano? de 15, 14. 14, 15%. Que assim, os fundos que eu aporto pela XP. Aí eu costumo pegar assim, fundos que tem uma média, né, de 20 e pouco, alguns 30%. Mas óbvio que não é constante. Tem ano que vai mal, mas de modo geral é de 20 para cima. Então, assim, Fábio, eu não tenho um estudo sobre isso e eu tenho fervorosos defensores, como eu falei, essa minha amiga, né? A gente até briga quando está junto, o que eu acho saudável, inclusive, né? Porque são ideias opostas. Inclusive, se não me engano, deve ser um ponto que o Vitor vai defender na quinta-feira, né? Porque ele é um assessor de investimento da XP e, obviamente, assim como você, ele também deve conhecer os melhores produtos, os melhores fundos, etc. Tá? Mas, assim, eu tenho a impressão que, se você olhar no longo prazo, né, se você colocar, além dos períodos que foram bons, também os períodos que foram ruins, esses 20%, 30% vão passar para 8%, 9%, entendeu? É o que eu acho, só que eu realmente não sei. Se houver uma demonstração objetiva de que isso que você está falando se aplica em qualquer cenário de prazo, aí esquece tudo que eu falei. Acho que é uma boa. Tá? Não, beleza. É porque eu tenho alguns amigos também na UFRJ que começaram a investir junto comigo e eles são loucos por fundo imobiliário. E é um negócio que eu particularmente não consigo gostar muito por ver o rendimento. Ok, todo mês tem um pouquinho na sua carteira, mas é um rendimento que, assim, a longo prazo é muito curtinho. Além disso, o fundo ainda está na iminência que ele pode tanto subir quanto cair, né, o valor da cota dele. Então, Exatamente. assim, às vezes pode ser que, como aconteceu comigo, quando eu comecei a investir, eu comprei uma cota de um fundo. Cara, o fundo só despencou. Só caiu. Só caiu. E Não, o rendimento dele é mínimo, assim, mínimo. Então, foi eu um vou te negócio que falar, para mim não valeu nada a eu pena. vou te falar que vai reforçar o que você acabou de falar, tá? Esse próprio fundo que eu defendo, ele este ano de 2021 até agosto, ele caiu em média 1,13% ao mês na cota. Foi ladeira abaixo. Então, Estava 140 e está 120. Mas veja bem, para mim, o que isso quer dizer para mim? Está ficando cada vez melhor para comprar. exato. Só isso. Não, exatamente, mas tem que ver também aquele provento dele, que hoje ele está dando um dividendo alto. Mas daqui a pouco, se de repente ele começar a baixar, Já era. não vai. Não É vai. tipo trocar 6 por meia dúzia. O que ele vai dar de Exatamente. dividendo é para compensar o tanto que ele caiu. Exatamente. Aí o que acontece? Que eu não estou fazendo ainda, mas vou fazer aí em algum mês, acho que até o fim do ano eu começo isso que eu vou te falar. Eu vou começar a diversificar com o rendimento dele. Então, vai entrar o provento dele e esse provento vai começar a contrapor. Okay. Essa contraposição, Fábio, é para fundos que estão na faixa de 0,7, 0,8 ao mês. Entendeu? Então, assim, uma grande maioria de bons fundos está te dando aí 0,7, 0,8 ao mês, o que, para mim, é muito bom. 0,7. Isso. Uhum. Tá. Outra coisa, eu fiquei te mandar uma planilha, não sei se você lembra, de controle, né, de imposto de renda. Eu até abri o site aqui agora. Após o exercício, eu vou te mandar um e-mail com o link para você divulgar até nas outras aulas de outros amigos, que ela tanto serve para fundo imobiliário quanto para ações. Ela calcula preço médio, calcula imposto de renda e o cara até lançou uma integração que você consegue gerar um arquivo que ele vai direto integrado com a declaração do imposto de renda que você faz. É bem bacana. Eu acho que é R$100 que você paga, mas é anual. Então, assim, é uma mão na roda. Para quem faz muita movimentação, é muito boa, vale a pena. Tá, beleza. Então tá, eu pego o teu e-mail, copio e colo pra galera. Show. Valeu, tchau, tchau, professor. Obrigado. Valeu, Fábio. Forte abraço. Abraço.